Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: a elite brasileira. Mas não só como ela é, e sim como ela se vê, ou quem sabe, como ela não quer se ver. A ideia aqui é entender a história por trás do livro Coisa de Rico, do antropólogo Michel Alcoforato, que veio de pesquisa acadêmica, mas ganhou um tom próprio. Vamos ver as ideias dele sobre ser rico no Brasil, as curiosidades e também, claro, os contrapontos da crítica. Afinal, o que é essa tal coisa de rico? Bora lá? A origem do livro já diz muito, né? Veio de uma tese de doutorado em antropologia lá na UERJ, em 2016. Isso já dá uma ideia da base de pesquisa, de observação mesmo. Mas, claro, a forma como ele levou isso para o livro gerou discussão, como a gente vai ver. A pergunta central que ele faz é bem provocadora. Ele fala que no Brasil ninguém se acha rico de verdade, que ser rico não é uma coisa fixa, mas uma relação. Parece meio contraintuitivo, né? Como assim? Mas essa é a grande sacada da tese dele. No Brasil, ser rico não é uma condição, é uma relação. A percepção que a pessoa tem da própria riqueza, segundo ele, é sempre comparando e quase sempre para cima. A pessoa olha para quem tem mais, sabe? A cobertura maior, o jatinho, a casa lá fora e pensa: ah, rico mesmo é o fulano. E a própria situação? Ah, é confortável, estável, o que precisa para viver bem, a comparação com a maioria lá na base da pirâmide, essa simplesmente não entra na conta, na autoavaliação. Mas será que esse não é também um jeito de, sei lá, evitar o rótulo? Talvez por vergonha ou para não parecer ostentação, para se descolar um pouco da imagem negativa? Pode ser, né? É uma leitura possível, sim. Embora o Alcoforado foque mais nessa dinâmica de comparação mesmo. E é curioso, porque apesar do título ser Coisa de Rico, o livro não define claramente o que são essas coisas de rico. Fica nessa fluidez, na ideia de que a riqueza é relativa, definida pelo olhar do outro, pela comparação com quem está acima. Se é algo relacional e não só material, então não basta ter o dinheiro na conta, né? Tem que mostrar os sinais certos, os códigos, como ele descreve essa performance toda. O dinheiro por si só não te coloca em certos círculos. Tem que construir o que ele chama de uma narrativa de pertencimento. E aí entram as coisas, os tais códigos. Podem ser objetos de luxo óbvios, claro, mas também coisas mais sutis. O gosto refinado, o diploma de uma faculdade chique. Ele até fala da USP em entrevistas, que vira quase uma bolsa de grife. Além disso, ter os amigos certos, o arquiteto da moda, usar certas marcas, até o nome do paisagista, tudo vira um símbolo ali. Capital simbólico, conhecimento, cultura, tudo vira coisa para mostrar. É quase uma senha mesmo, para entrar no clube exclusivo. Mas e aquela ostentação mais direta de coisa cara mesmo? Isso ainda rola ou será que fica meio brega, cafona? Isso rola e muito, segundo o Alcoforado. Ele diz que todo rico ostenta. A questão é como e para quem ele está ostentando. Os novos ricos ou quem está subindo e precisa dessa validação mais ampla, socialmente falando, tendem a gritar a riqueza. Logos gigantes, marcas que todo mundo sabe que são caras, tipo Chanel, Rolex, Porsche. Ele cita esses exemplos para não deixar dúvida, para ser reconhecido na hora. Já os ricos mais tradicionais, digamos, a elite mais estabelecida, preferem sussurrar a riqueza para quem importa. Usam grifes mais discretas, tipo Loro Piana, ou sapatos caríssimos que só quem é do meio reconhece o valor, sabe? A ostentação muda a linguagem, né? Mas o objetivo de marcar posição, de se diferenciar, continua ali, firme e forte. Essa diferença entre gritar e sussurrar é muito boa. Agora que já falamos de algumas atitudes dessa classe no dia a dia, precisamos falar das redes sociais. Onde elas entram nisso tudo? As redes funcionam como um megafone para essa performance toda. Alcoforado é bem direto sobre isso. Para ele, as redes sociais meio que escancaram o catálogo das coisas de rico para todo mundo ver, mesmo para quem nunca vai ter aquilo. E aí, na visão dele, isso inflama dois sentimentos muito fortes aqui no Brasil: a inveja de quem está em cima e o medo de quem está embaixo. As redes criam uma pressão para performar riqueza o tempo todo. Afeta até quem diz que é contra essa lógica. Ele chega a chamar as redes de inferno,
Meio rindo, mas falando sério. É forte, né? Mostra bem a intensidade que ele vê nisso. E fora os bens de consumo, ele fala de outras coisas, tipo arte, filantropia. Até isso vira performance no Brasil que ele descreve. Elas acabam virando marcador de status por aqui. A obra de arte vira decoração chique e sofisticada. O diploma vira enfeite para validar o intelecto. A filantropia vira quase uma planilha de empresa, sabe? Pode ser comunicada de um jeito que o foco fica no quanto foi doado, e não necessariamente no impacto social daquilo. Tipo, o comentário que surge é: nossa, quanto dinheiro ele tem para doar isso tudo? É isso, a generosidade vira mais um jeito de mostrar o poder financeiro, a capacidade. Ele até compara com a França, onde ele diz que o sobrenome, a linhagem, ainda teria um peso por si só. Aqui no Brasil, sem as coisas visíveis, o status seria mais frágil, mesmo para quem tem muita grana no banco. É uma visão que coloca muito peso no consumo, na exibição, para definir a identidade da elite brasileira. Mas essa leitura dele, baseada na pesquisa, na percepção dele, não é consenso, certo? Primeiro, cabe questionar a própria construção do livro a partir da tese. Não fica claro como as entrevistas com as personagens, o Mário Jorge, a Claudete, a Olívia, esses nomes que ele usa foram feitas, sabe? Como eles foram escolhidos? Segundo críticos, falta transparência no método de pesquisa. Isso acaba fragmentando a análise, talvez tirando um pouco da complexidade da pesquisa original. Deixa a leitura mais rápida, mas talvez menos profunda. Sugere que talvez ele tenha simplificado para alcançar mais gente, mas talvez ele tenha perdido profundidade no processo. E a crítica não para por aí, vai além da estrutura. Tem outro ponto que incomodou bastante, é o comecinho do livro. Aquele parágrafo inicial, onde o Alcoforado meio que tira sarro, faz caricaturas para desqualificar o trabalho de outras áreas. Economistas barba rala, calça bege, historiadores bonezinho de movimento social, sociólogos agarrados a gráficos, sugerindo que só o olhar dele, o olho nu do antropólogo que viu de perto, conseguiria entender os ricos de verdade. Bem polêmico, né? Desqualificar outras áreas assim. A crítica vê isso como uma recusa a dialogar com outras disciplinas, com trabalhos importantes sobre desigualdade e elites no Brasil. Eles até citam a Laura Carvalho, a Gisele de Souza como exemplos de quem estuda isso com outros métodos, e acham problemática essa aposta na suposta neutralidade do olho nu, e para eles precisaria de um método científico mais claro, mais explícito e rigoroso. Essa postura de só o meu olhar vale costuma dar problema no debate acadêmico. Faz pensar se o tal olho nu também não tem seus filtros, seus vieses, mesmo que a pessoa não perceba. E a crítica avança para conceitos também, não só um método. E aqui é um ponto mais técnico talvez, mas fundamental para a análise social. O Alcoforado usa o termo rico de forma muito ampla, meio que misturando conceitos que na sociologia, por exemplo, são distintos e importantes: elite e classe social. De forma simplificada, classe está mais ligada à grana, à posição econômica, e elite mais a poder e influência em várias áreas. Simplificando bastante, é por aí. E a crítica argumenta que essa mistura, essa falta de distinção, acaba atrapalhando a análise, obscurecendo as coisas. Por exemplo, dá para ser muito rico, ter muito dinheiro, sem necessariamente fazer parte das elites tradicionais, dos círculos de poder. Por outro lado, a própria ideia de classe social está muito ligada à base material, à riqueza, ao capital. E a tese do Alcoforado, muito focada na relação, na autopercepção, não me sinto rico, como ele fala, parece colocar isso em segundo plano. Por fim, mais duas para a gente fechar essa parte que suscitou questionamentos. Primeiro, eles dizem que algumas cenas que o próprio Alcoforado descreve no livro, tipo o encontro lá em Miami com a Claudete e o Mário Jorge, que é cheio de ostentação mesmo, dinheiro vivo, Porsche alugado, sapato Louboutin. Na verdade, essas cenas reforçam a importância central do dinheiro, do consumo de luxo. Meio que contradiz um pouco a ideia de que a riqueza é só relacional, e não também, mas talvez principalmente material. Os próprios exemplos dele reforçariam o lado material. E segundo, e bem importante, criticam o foco do livro. Fica muito restrito aos chamados novos ricos urbanos do eixo Rio-São Paulo, que mostram status principalmente pelo consumo.
Dizem que isso deixa de fora outras elites brasileiras, muito importantes e poderosas, como a do agronegócio, por exemplo, a elite financeira mais globalizada, a política tradicional, que talvez usem outros códigos, outras formas de performar poder e status, outras coisas de rico. Os críticos até sugerem que essa ênfase no consumo e na percepção individual pode ter uma afinidade com o pensamento mais liberal, que acaba meio que relativizando as causas estruturais, a própria acumulação e a brutal concentração de renda que a gente tem no Brasil. Enfim, a crítica é bem completa. Vai fundo mesmo na metodologia, nos conceitos, no escopo. Então, para a gente amarrar isso tudo, de um lado, a gente tem essa narrativa do álcool furado, que é super envolvente, cheia de histórias que prendem, focada na percepção, na performance da riqueza, com essa ideia central de que ninguém se acha rico. E do outro lado, uma análise crítica bem fundamentada, que até elogia a intenção de popularizar o debate, o que é super válido, mas aponta o que vê como fragilidades importantes. Método meio obscuro, conceitos um pouco misturados, um foco talvez limitado demais e uma certa resistência ao diálogo com outras áreas do conhecimento. Talvez seja aquele dilema eterno entre tornar um assunto complexo mais acessível, usando a força da história, da anedota, e manter aquele rigor analítico que a academia pede, que é fundamental também. O livro parece que consegue provocar, consegue contar histórias que pegam as pessoas, que geram identificação ou repulsa, enfim, que geram debate, enquanto a crítica puxa a gente de volta para a complexidade, para a necessidade de ferramentas conceituais mais afiadas, para entender a fundo a sociedade brasileira. E essa tensão toda já diz muito sobre como a gente consome e debate conhecimento sobre nós mesmos hoje em dia, né? O jeito que a gente escolhe contar a história, seja focando no olho nu e na anedota pessoal, seja usando categorias mais estruturais, mais analíticas, isso sempre vai moldar a nossa compreensão do fenômeno. Não existe olhar 100% neutro, né? Cada abordagem tem suas forças e suas limitações. Então, resumindo bem o que a gente viu hoje, o livro Coisa de Rico argumenta que, aqui no Brasil, a riqueza é menos um fato objetivo, um saldo bancário, e mais uma performance constante. É algo relacional, baseado na comparação sempre para cima, e na exibição das tais coisas que funcionam como códigos de status. E as redes sociais, claro, botando muita lenha nessa fogueira. O resultado é que ninguém se assume rico, só mais ou menos rico que o outro. E para fechar, fica uma provocação, né? Inspirada justamente nessa crítica sobre o foco limitado do livro. Ele olha muito para a elite urbana que performa status via consumo. Agora, imagina se a gente usasse essa mesma lente do álcool furado de observar as coisas, os códigos, as performances para olhar, sei lá, para a elite do agronegócio, uma elite poderosíssima no Brasil. Ou para aquelas elites políticas mais tradicionais, que muitas vezes agem mais nos bastidores, com outra lógica. Que tipo de coisa de rico a gente ia encontrar ali? Seriam os mesmos símbolos de luxo, o mesmo tipo de consumo ostensivo que ele descreve, ou seriam outros códigos? Será que a gente ia descobrir outros códigos, talvez ligados à terra, à tradição familiar, ao poder local, às redes de contatos políticos, a um outro tipo de capital simbólico que não passa tanto pelo logotipo da bolsa? Fica aí para a gente pensar sobre as muitas caras, as muitas performances da riqueza e do poder no Brasil. É um universo bem complexo. E se você ficou até agora aqui, quero te convidar para se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhum conteúdo. Além disso, se você quer se aprofundar no tema que conversamos hoje, vou deixar o link do livro com o melhor preço e longe de golpes lá na Amazon para facilitar a sua vida. Até mais!